Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. E este também é o meu WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais os comentários extras escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, pelo WhatsApp, e diga lá, quero receber material extra da revista CPAD. Coloque CPAD, porque eu comento outras revistas também. Então você coloca lá seu nome e a cidade onde você mora. Eu envio para você gratuitamente esse material toda semana. E se você deseja nos convidar para estarmos aí, então esse mesmo telefone, mesmo WhatsApp, entre em contato conosco e eu estarei aí com todo prazer. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, adultos com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então veja, quando nós falamos em arianismo, então é uma antiga doutrina, né? Quando nós falamos testemunha de Jeová, voz da verdade, adventismo, calvinismo, espiritismo, catolicismo romano, então estamos dando o nome atual para antigas heresias. Neste trimestre nós temos como comentarista da CPAD o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo. Já estudamos a lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na lição 2, somos cristãos. Na lição 3, a encarnação do verbo. Na lição 4, Deus é triuno. Na lição 5, Jesus é Deus. Na lição 6, o Filho é igual com o Pai. Na lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Na lição 8, Jesus viveu a experiência humana. E hoje vamos estudar a lição 9, quem é o Espírito Santo? E aí você, por exemplo, mostrando os dons do Espírito Santo, eu coloquei nesse mesmo slide alguns símbolos do Espírito Santo, que você vê aí. Um dos símbolos é a pomba, outro símbolo, o óleo, né, da unção, outro símbolo, o vento, outro símbolo, chuva, outro símbolo, fogo, outro símbolo, selo, outro símbolo, nuvem, outro símbolo, luz, outro símbolo, mão, outro símbolo, dedo de Deus. Então, esses símbolos ajudam a entender o papel do Espírito Santo na purificação, na capacitação, no guiar dos crentes, na segurança dos crentes, na comunhão com os crentes, no ensino dos crentes, na revelação. E assim por diante, nós vamos ver no desenvolver desta lição. Nós temos aí nesta lição os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o Consolador. Subtópico 1, o outro Consolador. Está lá em João 14:16. Subtópico 2, o Paracleto. Está no capítulo 16 de João, versículo 7. Subtópico 3, seu uso no Novo Testamento. Tópico 2, sua deidade, atributos e obras. Subtópico 1, sua deidade. Subtópico 2, seus atributos. Subtópico 3, suas obras. Tópico 3, heresias antigas e novas. Subtópico 1, as primeiras heresias. Subtópico 2, as heresias na atualidade. Subtópico 3, o Espírito Santo em outras religiões. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta maravilhosa lição de grande utilidade em nossa vida cristã. O texto áureo da lição está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então veja que essa, mais uma vez, é uma nova Almeida atualizada, que
tem muitos erros. Nós podemos encontrar nessa Nova Almeida. Então, temos que tomar cuidado, né? Mas o texto original é este aqui, olha aí. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aí foi mudado para a Nova Almeida. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. No versículo anterior, está falando de quem? De Jesus Cristo, né? Se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Diz que Jesus Cristo é o quê? É Espírito, é evidente, Deus é Espírito, tá? Então não podemos moldar as traduções assim a bel prazer, né? Então a pessoa às vezes vai ler alguma coisa, entende daquele jeito e traduz daquele jeito que ele entendeu. Então aí está falando que Jesus é Espírito, porque Deus é Espírito, né? E aí diz que quem é que traz a solução, quem é que traz a revelação, quem é que tem o poder para que Jesus possa então operar nas vidas? O Espírito Santo. Jesus mora em nós através do Espírito Santo. Jesus fala conosco através do Espírito Santo. Jesus nos dá poder através do Espírito Santo. Jesus nos cura, salva, livra, batiza com o Espírito Santo, tudo através do Espírito Santo. Jesus está vivo na terra, falando, continua pregando, continua salvando, curando. Através de quem? Do Espírito Santo. A glória de Deus se revela a nós através do Espírito Santo. Essa glória é manifestada através do Espírito Santo. Então os religiosos, né, estão aí cegos para as coisas de Deus, para o entendimento das Escrituras. Quem é que vai trazer então a luz, a revelação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus? O Espírito Santo. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então o Espírito Santo é identificado como sendo o quê? Uma das pessoas de Deus. Deus é único, Deus é triuno, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma dessas três pessoas que formam então a unidade, uma mesma substância que é Deus. Quando usamos o termo terceira pessoa da Trindade, então não vá pensar que existe aí uma ordem. Primeiro é o Pai, segundo é o Filho, terceiro é o Espírito. O mais importante é o Pai, em segundo lugar é o Filho, em terceiro lugar é o Espírito Santo. Não. O Pai é Deus. Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Podemos adorar o Pai? Podemos. Podemos adorar o Filho? Podemos. Podemos adorar o Espírito? Podemos. Veja só. Não faça confusão. Não tem como separar uma pessoa da outra. São três pessoas para nós entendermos, compreendermos sobre Deus, né? As três pessoas estão identificadas claramente na Bíblia, mas não podemos querer separar um como se um pudesse viver independentemente do outro. Então o Espírito Santo é onisciente, onipresente e onipotente. Podemos encontrar então a representação do Espírito Santo na Bíblia aí, através do vento, do fogo, da água, da pomba, nuvem, luz, selo, mão, dedo de Deus. Podemos ver aí algumas características do Espírito Santo, como é inteligente, tem emoções, tem vontade própria, convence do pecado, da justiça e do juízo, guia os crentes à verdade, realiza milagres, intercede pelos crentes. Uma coisa importantíssima a saber, que nós temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo, né? Temos um intercessor no céu, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia ensina que o Espírito Santo é igual ao Pai, é igual a Jesus Cristo, o Filho. Leitura bíblica em classe. João 14:16, versículo também 17, versículo 26, capítulo 16, versículos de 7 a 14. Vamos ler. João 14:16. Eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16 agora, de 7 a 14. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus, vendo a preocupação dos discípulos, que ele disse que eu vou para o Pai, e eles ficaram preocupados. Mas como assim vai embora? Vai nos deixar aqui sozinhos? Nós andávamos aqui com o Senhor. Onde é que nós tínhamos que ir? Onde o Senhor dissesse que tínhamos que ir. Quando surgia aí uma pergunta difícil, quem é que respondia? O Senhor. Quando tinha aí um aleijado, um surdo, um mudo, alguém doente, alguém possesso, quem é que resolvia? O Senhor. E agora o Senhor disse que vai nos deixar aqui sozinhos? Então eles estavam turbados, preocupados. Então Jesus disse, não fiquem assim preocupados. Eu vou, e até convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então ele fala que vai enviar um outro Consolador, ou seja, um substituto à altura dele, ou seja, um igual com ele. E veja que Jesus diz que ele habita conosco, ou seja, está à nossa volta, mas habita em nós também. Mora dentro de nós. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E ele diz, olha, esse Espírito Santo, que é igual a mim, ele ensinará a vocês tudo o que eu tenho dito, que vocês não têm compreendido corretamente, mas ele vai ensinar, e ele vai fazer vocês se lembrarem. Então Jesus diz que é necessário que ele vá, porque Jesus está na terra como homem. Então, onde é que Jesus estava quando estava com os discípulos? Numa determinada cidade, num determinado local. Ele só poderia estar ali, não poderia estar em outra parte ao mesmo tempo. Agora, com a vinda do Espírito Santo, não. Agora, em qualquer lugar que eles estiverem, o Espírito Santo está ali e está em outra parte ao mesmo tempo. Agora, eles podem se separar e continua o Espírito Santo dentro de cada um, com cada um em toda parte que eles forem. Antes, olha só, se Jesus estava aqui, por exemplo, com Pedro, Tiago e João, os outros ficavam sem Jesus perto deles. Agora, com o Espírito Santo é diferente. Qualquer lugar que eles estiverem, mesmo que seja um, ou seja dois, ou seja três, não importa, ali o Espírito Santo está. Jesus só podia, com o corpo físico, estava na terra como homem, só podia estar em um lugar de cada vez. Agora, veja só, o Espírito Santo está em toda parte ao mesmo tempo. Só existia um Filho de Deus na terra, porque só Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Então, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele era o quê? Capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Mas existia só um Filho de Deus na terra. Para ser Filho de Deus, tem que ser parecido com Deus, tem que ter o Espírito Santo. Agora, quando Jesus morre e ressuscita, agora todos aqueles que creem, que ele morreu na cruz e ressuscitou, são salvos. Isso, são agora o quê? Filhos de Deus. Agora, Jesus está no céu, mas ele está ao mesmo tempo presente na terra, porque o Espírito Santo está em cada um de nós. E ele é Deus.
Então Jesus está presente através do Espírito Santo em todos nós. E agora são o quê? Milhões de filhos de Deus na Terra. Veja só, quando Jesus estava aqui no corpo humano, físico, então ele estava ali em um determinado local e Deus olhava o quê? Só tem um sendo curado. Agora ele olha o quê? Tem milhões de pessoas, milhões de crentes orando e milhões de pessoas sendo curadas. Só tinha uma pessoa ali, às vezes, né? Como no caso da samaritana, uma pessoa ouvindo ali o Evangelho. Agora Deus olha o quê? Vê milhões de pessoas ouvindo o Evangelho ao mesmo tempo. Porque o Espírito Santo está derramado, está vivendo em cada crente. Então Jesus continua pregando, sim, agora através do Espírito Santo. Está pregando a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele continua curando, sim, agora através de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, até as coisas que Jesus queria explicar, não poderia explicar ainda, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo, não iam compreender. Ele diz: o Espírito Santo, quando vier, vai explicar, vai ensinar, vai revelar para vocês essas coisas. A introdução da lição diz: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconheceria como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Então vejamos, os primeiros crentes, como tinham ali a presença poderosa do Espírito Santo em ação todos os dias, eles viam seus líderes sendo guiados pelo Espírito Santo, aí sendo capacitados pelo Espírito Santo para realizarem grandes sinais, prodígios, maravilhas. Eles tinham seus líderes explicando sobre isto para eles, ensinando, né, e vivendo isso. Então eles não tinham problemas de entendimento quanto à Trindade. Agora, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles começaram a serem influenciados por pessoas que não eram cheias do Espírito Santo, mas eram muito inteligentes, muito intelectuais, cheios de filosofias, né? Então o que acontece? Começaram a ser confrontados, começaram a serem perguntados insistentemente, começaram a ser ensinados que poderia ser diferente do que eles tinham aprendido. Então começou a haver aí a introdução de heresias. Quando os crentes não eram cheios do Espírito Santo, então eles poderiam ser convencidos de alguma coisa sobre o Espírito Santo que prejudicaria o entendimento deles. O grande problema é esse. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, que vivem em comunhão com o Espírito Santo, que têm uma vida ativa, estão pregando, estão ganhando almas, estão ministrando curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, eles não têm problema de entendimento dessas coisas. Mas aqueles que não acham tempo, né? Eles não têm tempo de estudar a Bíblia. Muitos não vão para a escola bíblica dominical, né? E a maioria hoje, nem em casa, nem em lugar nenhum. Eles não têm tempo de orar. Eles nem jejuar, jejuam. Não ganham nenhuma alma. Passam o ano inteiro, não ganham nenhuma alma. Então eles não produzem nada no reino de Deus. Elas são suscetíveis, ou seja, elas são de fácil manejo dessas heresias. Eles são de fácil convencimento para esses hereges. Veja, por exemplo, na televisão hoje. Nós temos aí heresias à vontade, né? Temos programas famosos. Por exemplo, tem programa de adventista, coloca lá um arqueólogo, né? E aí no meio do ensino, que parece uma coisa muito boa, vem as heresias. Aí colocam lá outro, né?
Aí, programa ensinando a palavra de Deus com muita maestria, muita delicadeza, muito amor. Pois é, recheado de heresias também. Aí vem lá o já conhecido programa da Igreja Católica Apostólica Romana com seus pregadores modernos, né, famosos. Pois é, todos esses aí, ó, tem os programas lá da Presbiteriana, tem do Adventismo, tem da Igreja Católica Apostólica Romana. E essas pessoas ficam famosas, crescem, desenvolvem, aparecem na mídia. Pois é, e aí a igreja evangélica, por incrível que pareça, tem tanta gente assim, que parece que está em outro mundo, parece que não tem contato nenhum com Deus, e ainda convida essas pessoas para pregarem nas igrejas legítimas de Jesus Cristo, para trazerem suas heresias, principalmente. Às vezes não é através da pregação, vem através dos seus livros. E hoje nós temos a principal heresia que está contida no calvinismo, a tulipa, né? Ali, os 5 princípios básicos do calvinismo. E são terríveis. E estão introduzidos nesses livros. Então você lê o livro, tem muita coisa bonita, que eles são como computadores, né? Faz exegese, hermenêutica, você parece, mas que coisa maravilhosa, falam muito bonito e tal. Pois é, mas no meio está lá o espinho, né? Por exemplo, acreditam que o ser humano não tem nenhuma capacidade de fazer o bem. Mas olha só, Deus disse, agora eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, bem e mal. Deus diz, agora são como nós agora, como um de nós sabendo o bem e o mal. Então o ser humano sabe o que é bem e o que é mal. E ele escolhe. Agora para eles não existe livre-arbítrio. Então você está aí assistindo um programa de alguém que não acredita em livre-arbítrio. Alguém que acredita que Deus já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus já escolheu. Essas pessoas são assim. Acredito que Jesus morreu só por esses que já foram escolhidos para ir para o céu. Que essas pessoas, quando ouviram o Evangelho, eles não podem resistir, se convertem na mesma hora, porque já foram escolhidos. E se forem escolhidos, não perdem a salvação mais. E assim, são coisas absurdas. Eles não acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Não acreditam na atualidade dos dons do Espírito Santo. Para eles, falar em línguas, batismo com o Espírito Santo e dons do Espírito Santo, só para a época dos apóstolos. Essas pessoas você fica ouvindo, admirando, elogiando e comprando seus livros. Aí você fica assistindo esse programa aí, de adventista, e ele acredita que Jesus é o anjo Gabriel. Veja só, você está assistindo essa coisa. Ele acredita que se alguém não guardar o sábado, não é salvo. E você está assistindo. E quanto mais você assiste essas coisas, mais audiência eles têm, mais alcance eles vão tendo na televisão, mais comerciais importantes, mais dinheiro vão ganhando e vão desenvolvendo mais o seu estudo herético. Quem é que está ajudando? Os crentes. É igual a Voz da Verdade. Você ouve, quanto mais você ouve, mais eles têm acesso a mais pessoas, mais eles ficam ricos. Enquanto você canta isso na igreja, você está incentivando outras pessoas a comprarem as suas músicas, a ouvirem na internet. E quanto mais ouvirem, mais eles ganham dinheiro, mais eles crescem, mais eles divulgam as suas heresias. Pare de ajudar o diabo. Ajude a Deus. Tópico 1. O Consolador. Subtópico 1. O outro Consolador. João 14,16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é, no grego, allos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma: o termo allos
expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, não é héteros, João 14,16. Então, por exemplo, você diz assim, você venha em outro dia. Outro aí o quê? Héteros, quer dizer o quê? Diferente, não é esse dia de hoje, é um outro dia diferente. Mas quando Jesus fala, vou enviar outro consolador, esse outro aí significa outro igual a mim, a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma substância. Então, é o mesmo Deus. Então, veja que lá para os testemunhos de Jeová, por exemplo, esse outro aí significa uma força ativa, apenas uma força ativa. Não é Deus, apenas um poder, vamos dizer assim. Não é uma pessoa que tem poder, mas apenas um poder. Subtópico 2, o Paracleto, 16,7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego, parakletos, vem da proposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kílio, chamar, convocar, de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele, como está em João 15,26. Então, ajudador. Veja só, você quer ler a palavra, entender? Então você tem um ajudador. Quem é? O Espírito Santo. Quando você for ler, o que você vai dizer? Espírito Santo, me explica isso aqui, eu não estou entendendo. Pronto, é uma pessoa, mora dentro de você, mora dentro de mim. Aprenda a conversar com o Espírito Santo. Eu vou comprar uma coisa. Espírito Santo, o que o senhor acha? Devo comprar isso ou não? Vou comprar um carro. Que cor que eu devo comprar? Que tipo de carro eu devo comprar? É assim. Eu vou cantar um hino na igreja. Espírito Santo, qual o hino que te agrada? Qual o hino que o senhor quer que eu cante? É assim que funciona. Eu vou viajar. Espírito Santo, o que o senhor acha? Eu devo ir ou não? Eu vou colocar aqui uma roupa. Espírito Santo, que tipo de roupa que o senhor quer que eu use? Essa roupa que te agrada ou desagrada? Me convidaram para ir a uma festa em tal lugar. O que o senhor acha? Eu devo ir ou não? Então é assim, você vai conversando com o Espírito Santo, ele vai te guiando, vai te orientando. Agora você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo para perceber o seu guiar, o seu orientar, o seu falar. Então eu vou orar. Olha, se ele é o meu ajudador, então eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo na hora de orar. Por isso que nós oramos muito em línguas, né? Para sermos edificados. O que diz a palavra de Deus? Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Olha lá, Judas, né? Só tem um capítulo, versículo 20. Edificando-vos a vós mesmos, nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo, o que é? Orar em línguas. Olha lá, Romanos, né? Fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí, o Espírito Santo entra na nossa oração, conserta essa oração, leva a Deus uma oração perfeita. Então ele vai arrumar esta oração. Em tudo o Espírito Santo nos ajuda. Espírito Santo, eu vou pregar hoje, então eu vou ler aqui, vou estudar, vou orar. E o Senhor então me lembre isso que eu estou estudando. Pronto, é assim, o Espírito Santo vai fazer isso. Ele é o ajudador. E ele é capaz até de nos dar o quê? Palavras, né? Jesus disse, não fique preocupado na hora que vocês precisarem falar alguma coisa. O Espírito Santo vai trazer a vocês o que falar. Então Jesus disse bem claro, ele vai ensinar a vocês. Tudo que eu tenho falado para vocês, vocês não têm compreendido. Ele ensina.
O apóstolo João disse que vocês não precisam que ninguém ensine vocês, porque vocês têm a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo ensina tudo a vocês. Olha aí 1 de João 2,27, que coisa importantíssima. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que é esta unção aí? É a presença do Espírito Santo, é o auxílio, é a manifestação que está sempre presente em nós, através do Espírito Santo que mora em nós. Subtópico 3. Seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, como está em João 14,16, versículo 26 também, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, 1 de João 2,1. Então veja que esse nome pode aparecer aí algumas vezes na Bíblia, mas até quando se refere a Jesus operando através do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai pegar a nossa oração e levar a Deus. Olha só. Então, Jesus vai operar através do Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo fica conosco para sempre. E que o Espírito é o Espírito da verdade. E isso que Jesus disse, estará convosco e em vós, é muito importante entender isso. Que ao mesmo tempo Ele está à nossa volta, ao mesmo tempo Ele está no céu, ao mesmo tempo Ele está em nós, estará convosco e em vós. Olha aí, então Ele está ao mesmo tempo fora, ao mesmo tempo dentro. O apóstolo Paulo disse que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo. Então é uma promessa de Jesus para nós, que Ele ensina a nós todas as coisas que nós necessitamos ser ensinados. Jesus disse que o Espírito Santo testifica de Jesus. Veja bem, Ele nos usa para pregarmos, ensinarmos, ministrarmos curas, libertação, tudo. O Espírito Santo está ali presente, nos orientando, nos capacitando sobrenaturalmente para que tudo isso possa acontecer, a pregação do Evangelho, a salvação das almas. Quando Jesus disse aí de ensinar, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí. Então Jesus está dizendo bem claro, o Espírito Santo é Deus, é da mesma substância com o Filho Jesus Cristo, com Deus Pai. Então o Espírito Santo é incriado, ou seja, ele não foi criado, não é uma capacitação, um poder dado a Deus. Ele é Deus, sempre existiu, sempre existirá. Então o Espírito Santo é eterno, ele subsiste, ou seja, ele existe por si próprio, que é Deus, é indivisível com o Pai e o Filho. Então não pense que você vai poder separar o Espírito Santo de Deus. Não tem como. Não tem como separar o Filho de Deus. Não tem como separar o Pai de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus só. Não tem como separar. Se você não entender assim, você está entendendo de uma maneira diferente da igreja que você congrega, porque a nossa declaração de fé diz isso. Tópico 2. Sua deidade, atributos e obras. Subtópico 1. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15, 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, 20.
Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Deus de Israel, segundo de Samuel 23:2-3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos 5:3-4, 1 Coríntios 3:16, 2 Coríntios 3:16-18. Então veja que às vezes você vai ouvir assim, o Espírito do Senhor. Aí você vai, daí a pouco vai ouvir só falar assim, o Senhor. Às vezes no mesmo versículo, às vezes um versículo lá, outro aqui, alternando uma frase, um texto, alguma narrativa bíblica, sempre você vai ver. Às vezes aparece a palavra Espírito Santo, ou Espírito só, depois aparece o nome Senhor, né? Às vezes está indicando que é Deus, às vezes está indicando que é o Espírito Santo, às vezes indicando que é Jesus Cristo. Mas sempre é Deus. Eu gosto desse exemplo de Atos capítulo 5, aquele caso lá de Ananias e Safira. Olha que coisa interessante. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja aí, Pedro está identificando claramente que o Espírito Santo é Deus. Primeiro ele fala, por que você mentiu ao Espírito Santo? E depois ele diz, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Veja só que coisa impressionante, né? Então está bem claro na Bíblia que o Espírito Santo é Deus. Quando se usa a palavra Javé, né? Pode ser usado Javé, alguns usam falar Jeová. Jeová é uma péssima tradução do nome de Deus, melhor seria Yavé, né? Mas tudo bem, então Javé está usando aí. Mas veja bem, o importante é você entender que a própria palavra de Deus, às vezes, vai colocar o nome lá, Espírito Santo, e daí a pouco coloca Senhor, ou então coloca Deus, ou então coloca Jesus Cristo. Às vezes numa mesma frase, às vezes dentro de uma mesma história ali, às vezes dentro de um mesmo parágrafo, tudo mostrando claramente que o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, três pessoas, um Deus só, triuno, uma mesma substância. Vamos ver pelo menos um exemplo no Antigo Testamento, né? Segundo o livro de Samuel aí, capítulo 23, versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Veja que ele diz que o Espírito Santo falou e ao mesmo tempo ele está dizendo que Deus, o Pai, falou. E ao mesmo tempo está dizendo que Jesus Cristo falou, porque rocha aí é Jesus Cristo. Veja só, em 2 versículos apenas se referindo ao Espírito Santo como Deus, e ao mesmo tempo colocando aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e chamando de Deus. E isso no Antigo Testamento. Subtópico 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, como está em Romanos 15:19, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e milagres, como está em Mateus 12:28, Atos 2:4, 1 Coríntios 12:9-11. A onipotência é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmos 139, 7-10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, como está em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos, como está em Ezequiel 11:5, Atos 5, 3-9, Romanos 8, 26 e 27. E é conhecedor do futuro.
Lucas 2, 26, João 16, 13, Atos 20, 23. Isso por ser ele onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9, 14. Então veja que os sinais, prodígios, maravilhas eram operados através do Espírito Santo em Jesus. Todos aqueles milagres que Jesus fez foi através do Espírito Santo. Veja, Lucas capítulo 4, lá diz o quê? Que Jesus era o quê? Guiado pelo Espírito Santo. Veja só, tudo isso indica a divindade do Espírito Santo. Aí em Romanos 15, 19, fala do poder do Espírito Santo, toda aquela operação de sinais, prodígios, maravilhas. Jesus disse que operava os sinais, prodígios e maravilhas através do Espírito Santo, que às vezes até a tradução é dedo de Deus, né? Pelo dedo de Deus, quer dizer pelo Espírito Santo. Aí as línguas são dadas conforme o quê? Desejo do Espírito Santo. E diz lá em Atos 2, olha, eles falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito Santo. Olha só que coisa importantíssima. Às vezes a pessoa fica, Jesus, me dá um dom. Mas os dons do Espírito Santo são concedidos pelo próprio Espírito Santo. E ele distribui a cada um como quer. Veja, se não fosse Deus, não podia fazer o que quer. Então ele é Deus. Salmo 139 diz aí, para onde me irei do Espírito? Como é que eu vou me esconder do Espírito Santo? Olha aí, está dizendo que o Espírito Santo está presente em toda parte ao mesmo tempo. Conhece todas as coisas, pode todas as coisas. E ele é eterno. A Bíblia diz Espírito eterno, como está em Hebreus 9,14. Paulo diz, o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Olha aí. Quer dizer que o Espírito Santo estava todo o tempo presente e orientando. Veja que o Espírito Santo revela coisas, né? Está escrito aí, por exemplo, em Lucas 2, 26, revelando aquele ancião, né? Que ele não morreria sem antes ver a promessa de Deus, o Messias, Jesus Cristo. Olha, o Espírito Santo fala, né? Você vai ver, por exemplo, em Ezequiel 11:5, você vai ver naquela reunião lá, onde estavam ali reunidos, né, os profetas e os mestres em Antioquia. O Espírito Santo disse, separa-me Barnabé e Saulo. Olha aí, o Espírito Santo fala, é uma pessoa. Subtópico 3, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, como está em Lucas 1:35, dá a vida eterna, Gálatas 6:8, guia o seu povo, Salmo 143:10, Isaías 63:14, Romanos 8:14, Gálatas 5:18, é o Senhor da igreja, Atos 20:28, e santificador dos fiéis, Romanos 15:16, 1 de Pedro 1:2, o Espírito habita nos crentes, João 14:17, Romanos 8:11, 1 Coríntios 3:16, é o autor do novo nascimento, João 3:5 e 6, Tito 3:5, da vida, Ezequiel 37:14, Romanos 8:11 a 13, e o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7 a 11, essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Então veja que as obras, né, de Deus são realizadas através do Espírito Santo. Veja até na própria criação, né, da terra, a criação do homem. O Espírito Santo está ali presente. O poder para ser feito vem de onde? Do Espírito Santo. Então veja na geração de Jesus Cristo, olha aí, para nascer na terra. O Espírito Santo cobrirá você, Maria. Olha aí. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então veja, aquele que semeia no Espírito colhe a vida eterna através do Espírito Santo. Veja que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Veja que o apóstolo Paulo chega a dizer que quem constituiu aqueles homens líderes como bispos foi o Espírito Santo. Olha, nós sabemos que os ministérios são dados por Jesus Cristo. Olha, então o Espírito Santo é igual com Jesus Cristo.
Então o Espírito Santo também santifica os crentes. Olha, a palavra de Deus diz: quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. Quem concede os dons? O Espírito Santo. Então quem operava em Jesus para realizar todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas? O Espírito Santo. Como é que Deus comprova o ministério, por exemplo, de Jesus, do apóstolo Paulo, o apostolado de Paulo? Através do quê? De sinais, prodígios e maravilhas realizados o quê? Pelo Espírito Santo. Tópico 3. Heresias antigas e novas. Subtópico 1. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas. Ario considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Letra B. Tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Letra C. Pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomassoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste, 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então vejam aí as heresias, né? No caso dos arianistas, surgiu ali um grupo que dizia que Jesus criou o Espírito Santo. Já outro dizia que o Espírito Santo era um anjo, uma criatura, Deus criou. Já outros diziam que eram contra o Espírito Santo. Pronto, nós somos contra. Não existe, isso é invenção das pessoas. Então negavam mesmo que o Espírito Santo era Deus. No subtópico 2, as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, em Gênesis 1:2, e usa a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo", Atos 2:4, letra minúscula. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na tradução Novo Mundo por força ativa de Deus. Então, Testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, ou seja, um poder de Deus. Não é uma pessoa, não é Deus, apenas um poder que Deus usa. Então veja, tradução, né? As traduções, cada vez que você vê uma tradução nova também da Bíblia, tome cuidado. Olha, usa aí Almeida Revista e Corrigida, tá bom demais. Não fique inventando coisa não. As editoras querem ganhar dinheiro, então cada dia querem uma tradução nova da Bíblia, uma novidade e tal, para ganhar dinheiro. Então você vai mudando de Bíblia, comprando mais e mais Bíblias, e cada vez você vai saber menos, cada vez você vai saber mais errado. Então para com isso, usa. Olha, não foi convencionado nas Assembleias de Deus usar a Bíblia de estudo pentecostal? Então use essa, não use mais nada não, não use outra não. Para você adotar, para você pregar, para você saber assim, uma tradução mais correta, uma tradução que você pode usar sem precisar se preocupar muito. Use aí a Bíblia de estudo pentecostal, aquela tradução que nós sempre usamos. Não precisa complicar. Para com esse negócio de modernizar, atualizar. Nós queremos melhorar, queremos uma Bíblia nova, uma nova tradução. Essa tradução aqui é melhor. Para com isso. Você vai acabar se complicando. Subtópico 3. O Espírito Santo em outras religiões. Em outras religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas.
de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Letra A. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro, que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, 61:6. E eles interpretam essa mensagem corânica como um cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periktos, renomado, ao redor, ilustre, com parakletos. João 14:16, 26, 15, 26, 16, 7. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periktos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Letra B. Resposta bíblica. Jesus diz que o Consolador é o próprio Espírito Santo. João 14:26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. João 14:16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus diz também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14:17. E que, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João 15:26. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Então veja, para os muçulmanos, os islâmicos, que usam aí a Bíblia deles, que se chama o Corão, então para eles o Espírito Santo é aquele que é o Consolador, que para eles significa que é o profeta deles, né? Ou seja, para eles o ilustre profeta Maomé, para eles que é o Espírito Santo. Então eles dizem que Jesus era um profeta que profetizou a vinda do Maomé. E por incrível que pareça, eles conseguem convencer alguns cristãos, olha só, cristãos, que Jesus estava falando a respeito de Maomé quando ele falava a respeito do Espírito Santo. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é eterno. Maomé não é eterno, ele morreu, foi sepultado. Ele diz que o Espírito Santo estaria conosco e em nós, morando em nós. Maomé não mora em ninguém. Ele diz que o Espírito Santo testificaria dele, Jesus Cristo, não de Maomé. Maomé nunca mandou ninguém seguir Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas que ele tinha falado. Maomé nunca andou ensinando o que Jesus tinha falado. Ele se autodeclarava profeta de Deus acima de Jesus. Conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Então veja aí que uma força ativa, um poder, não vai ensinar ninguém, não vai estar dentro, não vai poder guiar alguém, não vai ensinar a palavra de Deus a alguém, não vai testificar, não vai falar, não vai poder agir, porque é apenas uma força enviada, usada por alguém. Aí, olha só a diferença. O Espírito Santo é Deus, ele tem vontade própria, ele age, ele coordena, ele comanda, ele é eterno, ele tem poder, ele está presente em toda parte, ele conhece todas as coisas, ele é eterno. Então tomemos cuidado para não nos deixarmos enganar, né? Tomemos cuidado para também, quando recebermos alguém que ensina essas coisas assim erradas, nós podemos explicar a eles corretamente quem é o Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você, sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós,
e morreu por nós em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, abra o coração para Deus agora e receba agora a salvação através de Jesus Cristo. Ele já fez tudo o que era necessário para você ser salvo. Basta você agora abrir o coração para Deus e crer nesta mensagem. O Evangelho é bem simples, né? É só isso. Creu, abriu o coração para Deus, recebe agora a salvação, recebe agora o Espírito Santo que vem morar em você, que vai ajudar você a entender os ensinamentos de Jesus, vai ajudar você a lembrar dos ensinamentos de Jesus Cristo, vai conceder a você poder para pregar o Evangelho, vai revelar coisas ocultas que você não sabe, vai te ajudar em tudo, é um companheiro inseparável, vai ajudar você na oração, vai te orientar em todas as coisas, guiar você. É um companheiro íntimo, amigo, Deus mesmo morando em você. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Jesus te cura através do Espírito Santo, que tem poder para curar você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, Senhor, que estão agora sendo convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Se alegra agora, se alegra, porque o Jesus Cristo morreu por você na cruz e o Espírito Santo te revela agora. Ele traz luz ao seu entendimento agora. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Deus se agrada disso. Receba em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Você agora se torna filho de Deus, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai saindo agora, solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um joinha, um gostei, um like, né? Aí. E também se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a divulgar esse trabalho para outros, tá? Nos ajude aí. Você recebe o vídeo de graça, ensino escrito de graça, slide de graça, tudo isso gratuito aí. Pelo menos faça esse favor para nós. Dê aí, gostei, se inscreva em nosso canal. É grátis, não paga nada. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo aí, o endereço está lá em cima lá na internet. Passe lá nos seus grupos para outras pessoas também poderem assistir. Passe até para pessoas que não são crentes, porque elas vão ouvir aí a palavra de Deus. Tem aí também o convite para eles se converterem, né? E tem oração por curas também. Então passe para as pessoas, ajude-nos e ajude. Você estará também ajudando a obra de Deus. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e preciso da sua ajuda. Pagar aluguel e várias despesas, né? Então nos ajude. Envie qualquer quantia, aí R$2, R$5, R$10, não importa. Quanto você puder, ajude-nos. Deus com certeza está olhando para você, a sua ajuda, e vai abençoar você. Nós temos testemunho de empresários que fizeram isso. Nós estávamos precisando de ajuda, de repente apareceu na nossa conta lá um dinheiro. Muitas vezes nós nem conhecia a pessoa, aí de repente apareceu lá. Essa pessoa sentiu o desejo de nos ajudar. E essas pessoas dão testemunho que foram abençoadas por Deus quando nos ajudaram. Então, você também seja abençoado. Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então você estará sendo abençoado quando você abençoa as pessoas. Então nos ajude. Deus abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos. Aí estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Está aí o Pix. O meu Pix, você vê aí que meu CPF 331-957-81620. Amém? Deus abençoe.